No início do século XIX, uma empresa automobilística começou sua trajetória como modesta, mas logo se tornaria um símbolo de prestígio e luxo. A Mercedes-Benz, avaliada em impressionantes 80 bilhões de dólares, é reconhecida como uma das mais antigas e renomadas empresas automobilísticas do mundo. Apesar do sucesso e da primeira mulher piloto de testes da história, tudo tomou um rumo sombrio e a empresa acabou envolvida em polêmicas, ao lucrar com o fornecimento de veículos militares para os nazistas, explorando o trabalho forçado de pessoas indefesas. O que ninguém imaginou é que a pequena busca pelo sonho de construir a primeira carruagem sem cavalos se transformaria em uma das maiores empresas de produção de automóveis do mundo. E é aqui que embarcamos em uma jornada repleta de questionamentos e reflexões. Ao longo desta narrativa, desvendaremos a incrível trajetória da Mercedes-Benz. Conheceremos o garoto pobre que se tornou o homem responsável por dar vida ao que muitas pessoas consideram serem os verdadeiros primeiros carros da história. Conheça agora a história do visionário Carl Benz. Nascido em novembro de 1844, na cidade de Mühlberg, na Alemanha, Carl nasceu em uma família pobre. Seu pai era motorista de locomotivas e ganhava mal. E com a morte dele, quando Carl tinha apenas 2 anos de idade, a mãe do menino fez tudo o que podia para garantir que ele recebesse uma boa educação. Se destacando em Química e Mecânica, aos 15 anos entrou para a Universidade de Karlsruhe para estudar Engenharia Mecânica. Lá conheceu o professor Ferdinand Hettenberger, professor este que foi responsável por transformar a engenharia mecânica de uma profissão artesanal para uma ciência técnica na Alemanha. Sob a orientação do professor Hettenberger, o interesse de Benz por carruagens sem cavalos começou a se desenvolver e ele começou seus primeiros projetos. Após se formar aos 19 anos de idade, Carl Benz continuou trabalhando em suas ideias por anos. Entre fracassos e parcerias duvidosas, conheceu Berta Ringer, uma mulher de família rica que mais tarde se tornaria sua esposa e sua maior apoiadora. Algum tempo depois, Carl conheceu Max Rose e Frederick William, 2 homens que possuíam uma oficina de bicicletas em Mannheim. Juntos fundaram a Benz C e concentraram-se na fabricação de máquinas industriais e motores a gás estacionários. Com o sucesso da nova empresa e com uma equipe por trás, Carl pôde se concentrar na construção de seu primeiro automóvel e, ao invés de simplesmente adicionar um motor a uma carruagem existente, Carl teve a ideia de construir a carruagem em torno do motor. Utilizando tecnologia semelhante à das bicicletas, ele construiu o que muitos consideram ser o primeiro verdadeiro automóvel. Em 1885, Carl recebeu a patente do motor Wagner, um veículo de 2 lugares que possuía 3 rodas de arame formando um triciclo. Ele era movido por um motor a gasolina de 4 tempos de 1 cilindro e produzia cerca de 2/3 de cavalo de potência, podendo atingir a velocidade de cerca de 11 km por hora. O veículo foi apresentado ao público em 1886. No entanto, sua criação dividiu opiniões. Enquanto alguns admiravam, muitos simplesmente tiveram medo ou não se interessaram. Uma pergunta frequente era: por que alguém compraria uma máquina que não era mais rápida do que um cavalo, poderia quebrar facilmente e poderia ficar sem combustível? Ignorando os críticos, Carl Benz começou a fabricar carros para venda em 1888, tornando-se assim a primeira pessoa do mundo a fazê-lo. No início, as poucas pessoas que compraram os carros só podiam usá-los para percorrer curtas distâncias e, mesmo assim, precisavam ter um mecânico sempre presente. Além disso, o fato de serem muito caros os tornava acessíveis apenas para os ricos e a elite. Foi então que certo dia, em 1888, tudo mudou. Berta Benz embarcou em uma das viagens mais importantes da história do automóvel. Sem ninguém saber, ela pegou os 2 filhos e partiu em direção a Pforzheim para visitar a mãe, a 106 km de distância. E foi assim que ela se tornou a primeira mulher piloto de testes do mundo
mudando para sempre os rumos da história. Embora ninguém nunca tivesse tentado uma viagem tão longa, ela estava determinada a provar a importância da invenção de Benz. Enfrentando estradas pedregosas e empoeiradas, feitas para cavalos, precisou parar em uma farmácia para conseguir mais gasolina e parou até mesmo para realizar alguns reparos mecânicos. A viagem durou mais de 12 horas, mas deu certo, e foi aí que a invenção de Benz tornou-se o assunto da cidade. Depois disso, a Benz em si começou a crescer. Em 1890, tornou-se a segunda maior fabricante de motores da Alemanha. Com a chegada de dois novos sócios, Frederick von Fischer e Julio Arms, Benz pôde se concentrar em seus objetivos de engenharia e patenteou assim várias inovações automotivas, como a transmissão planetária de engrenagens, a direção de pivô duplo e o motor plano com configuração boxer. Ele também projetou e fabricou um novo e aprimorado automóvel, lançando o Benz Vitória em 1893. Era um veículo mais luxuoso, para 2 passageiros, equipado com motor de 3 cavalos, capaz de atingir 17 km por hora. Mas foi com Benz Velo, que alcançou a produção total de cerca de 1.200 unidades, que a empresa fez o primeiro carro de produção em grande escala da história, tornando-se assim a maior empresa automobilística do mundo. Perto dali, no início de 1900, uma empresa chamada Daimler, com seus brilhantes engenheiros Gottfried Daimler e William Maybach, já era famosa por seus motores a gás. E quando lançaram o modelo Daimler Phoenix, ficou claro que queriam competir com a Benz. Em 1900, com o falecimento de Daimler, Maybach assumiu a empresa e lançou o Mercedes 35 cavalos, sendo este o primeiro carro equipado com um poderoso motor a gasolina. Com um corpo mais largo, maior chassi de aço sob medida e massa central próxima ao chão, o Mercedes se destacava. Inicialmente construído para ser pilotado por ele, um empresário rico, este decidiu batizar o carro com o nome de sua filha Mercedes. O carro ganhou várias corridas de rua e, alcançando uma velocidade máxima de 90 km por hora, superou qualquer outro veículo da época. E isso chamou a atenção da empresa Daimler, que decidiu rebatizar todos os seus veículos como Mercedes, produzindo novos modelos sob o mesmo nome. Preocupados, os parceiros de Ben contrataram alguns designers franceses para ajudar a criar um novo modelo, mais rápido e sem aprovação de Benz. Como Benz nunca achou boa a ideia de corridas, Carr ficou zangado e, por fim, o carro construído por sua equipe não teve sucesso e foi prejudicial para a empresa, que enfrentou crises entre 1903 e 1904. Desanimado, Carr decidiu deixar a Benz, mas permaneceu no conselho de administração. Eventualmente, ele concordou em permitir que seus carros participassem de corridas, e o sucesso obtido acabou resgatando sua empresa. Em 1908, um exemplo notável foi um monstro de 120 cavalos de potência, que percorreu de Leningrado a Moscou em 8 horas e meia, com uma velocidade média de 80 km por hora. Essa conquista foi realmente impressionante, considerando-se as condições primitivas das estradas naquela época. No entanto, foi o modelo Blitz da Daimler, com 200 cavalos e suas curvas, que se destacaram em 1909. O carro quebrou o recorde absoluto de velocidade, superando qualquer trem, avião ou automóvel da época, atingindo a velocidade de incríveis 225 km por hora. Isso elevou o nome da Daimler, tornando o Blitz um dos carros mais desejados da época, e ambas as empresas tiveram boas vendas nos anos seguintes. Foi então que veio a guerra, e após a derrota da Alemanha, o país enfrentou uma grave crise econômica e recessão, o que levou a Daimler e a Benz a deixar sua rivalidade de lado e a assinarem um acordo em 1924, no qual concordaram em combinar esforços de produção e marketing, mantendo seus nomes individuais para economizar custos. 2 anos depois, com a piora da economia alemã, as duas empresas enfim se fundiram e em 1926 criaram uma nova empresa chamada Daimler-Benz. Com os veículos rebatizados como Mercedes-Benz, a empresa lançou vários modelos impressionantes e Carl Benz permaneceu no conselho de administração,
falecendo poucos anos depois da fusão, em abril de 1929, aos 84 anos de idade. No entanto, quis o destino que, em 1933, Adolf Hitler cruzasse o caminho da marca, e por mais improvável que possa parecer, foi sob sua liderança que a Mercedes-Benz teve seus melhores anos. Hitler queria mostrar a engenharia e tecnologias alemãs ao mundo e escolheu os carros como uma forma de impressionar. E isso levou à exibição de carros alemães em eventos automobilísticos internacionais, proporcionando um impulso à indústria automobilística. Mas, em 1939, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, veio a escassez de demanda por carros de passageiros civis, e a empresa teve que direcionar seus esforços para a fabricação de veículos militares, submarinos, tanques e motores de aeronaves para o exército nazista. Seu principal negócio passou a ser a produção de caminhões militares, capazes de transportar grandes cargas em 1942. Com o aumento do conflito, a empresa precisava de mais trabalhadores para lidar com a crescente produção de armamentos, e foi aí que começaram a recrutar mulheres e trabalho forçado, utilizando prisioneiros de guerra civis sequestrados e detidos em campos de concentração. Esses trabalhadores eram alojados próximos às instalações das empresas e eram submetidos a condições de trabalho extremamente precárias, sendo que muitos deles vieram inclusive a morrer. Em 1945 veio o fim da guerra, e devido ao Acordo de Potsdam, que resultou na perda de todas as suas subsidiárias, estrangeiras afiliadas e filiais, a empresa teve que retomar as suas fábricas no país de origem e recomeçar do zero. Foi somente em 1946, com a permissão das autoridades de ocupação americana, que ela pôde retomar a produção e gradualmente começou a se reconstruir. Em 1947, a empresa retomou a produção de veículos de passageiros, com apenas 1.045 unidades do modelo 170V, sendo fabricadas durante todo o ano. Nos anos 1950, a Mercedes-Benz conseguiu recuperar grande parte da sua influência, fazendo um retorno sólido em eventos automobilísticos e alcançando vendas bem-sucedidas em todo o mundo. Graças a esses esforços, em 1954, a empresa já havia lucrado mais de $1 bilhão. Ao longo dos anos, a Mercedes-Benz transformou completamente sua imagem e se tornou uma das marcas de automóveis mais valiosas do mundo. No entanto, nada disso teria sido possível sem a visão de Carl Benz, que apesar de suas origens humildes, desafios e críticas, teve a coragem e a determinação de transformar seu sonho em realidade. E agora é você que pode ajudar esse canal a realizar o sonho de se tornar gigante, dando um like nesse vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as notificações. Obrigado por dividir sua atenção comigo, um abraço e até o próximo vídeo.